dia, Ponte. Tudo bem com vocês? Então, a gente tá aqui para mais um culto. É uma alegria receber vocês. Acho que eu nem preciso dizer que a gente tá morrendo de saudade, né? Mas a gente tá sim. Então, quero que você aí na sua casa se alegre, que você louve com toda a sua família. Você é livre, assim como você é aqui na igreja também. E a gente tá super ansioso para receber vocês aqui, tá bom? E eu espero que seja um culto maravilhoso e hoje é um culto super especial. Então, eu te convido para orar, fecha seus olhos e diga nessa manhã: nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui na nossa casa, Senhor. Eu estou aqui no meu cantinho, os meus irmãos estão no cantinho deles e a gente está aqui pronto, Senhor, para ouvir a Tua voz, para adorar, para louvar e que o Senhor seja conosco e abençoe o nosso coração com a Tua palavra, Senhor, que é fértil e que vai gerar muitos frutos para nós, Pai. No nome de Jesus eu quero te agradecer. Amém. Ao despertar, eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do meu coração. Levarei a salvação, teu fogo em meu olhar, brilhando está, e a chama não se apagará. Nas ruas o amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixará, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Tu jamais me deixará, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Oh, para sempre brilhará, eu sei. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu corpo. Ao despertar, eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do teu coração. Levarei a salvação, teu fogo em meu olhar, brilhando está, e a chama não se apagará. Nas ruas o amor refletirá, tua glória resplandecerá. E tu jamais me deixará, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu corpo. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Tu jamais me deixará, em minha vida está esse amor em meu ser. E tu jamais me deixará, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre.
todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passaram, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passaram, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Bom dia, Ponte! Eu estou muito feliz de estar aqui nesse sofá falando com vocês nessa manhã de domingo. Estou feliz demais e quero dizer uma coisa para vocês. Mas antes de qualquer coisa que eu disser para vocês aqui nessa manhã, que eu vou dizer, melhor dizendo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe o link dos nossos cultos no domingo, tá bom? Não esquece disso, compartilhe, que coisa boa a gente tem que compartilhar. Nós somos uma igreja que acredita no relacionamento, por isso nós temos os grupos de relacionamentos. Se você faz parte da nossa igreja e ainda não faz parte de um GR, se você é homem, mulher, adulto, criança, não importa, você vai encontrar o seu GR, é só entrar em contato, grita, faz um sinal de fumaça, qualquer coisa que a gente vai encontrar você não vai ficar fora de GR, tá bom? Não tem mais desculpa. Vamos pro GR. Agora eu quero conversar com os papais e as mamães. Você pensou que a gente esqueceu dos seus filhinhos? Não! A gente criou um conteúdo maravilhoso específico para as criancinhas, para os seus filhinhos, exatamente isso. É só você acessar o Instagram, que é @pontezinha, e ter um conteúdo maravilhoso para os seus filhos. Não esquece, @pontezinha. Agora eu quero falar com vocês sobre o Café do Alicerce, que acontece segunda-feiras à noite. Estamos estudando as cartas do Apocalipse, exatamente isso. Se você tem interesse em aprender mais sobre a Palavra de Deus, vem com a gente no Café do Alicerce, segunda-feiras à noite. Te aguardo no Café do Alicerce. E muito obrigado e fique com a continuação desse culto. E Deus abençoe vocês. Bom dia, Ponte! Que alegria estar aqui mais uma vez na sua casa, podendo compartilhar da Palavra de Deus e da esperança do Evangelho de Jesus Cristo para a nossa vida, para a nossa casa, para a sua casa. Eu queria compartilhar com você uma palavra de generosidade baseada no texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 10. Diz assim: Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira
e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. O reino de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo não está baseado no contexto exclusivo da espiritualidade que se manifesta no entendimento que nós temos da palavra de Deus revelada a nós. Mas é por causa da consequência dessa palavra que foi revelada a nós que nós entendemos a nossa responsabilidade em fazer boa gestão daquilo que o reino de Deus traz para a comunidade, para a congregação dos santos. Como o texto diz, segundo o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele orienta que a partir daquilo que está sendo gerido financeiramente na casa do Senhor, que se deem glórias, que se dê graças a Deus pela vida dos santos, que se dispõem a ofertar nessa casa ao ponto de que essa oferta faça em boa gestão uma administração que dê glórias a Deus. Deus tenha misericórdia de nós, que nos esforçamos muito para que a administração da oferta financeira que você compartilha do fruto do seu trabalho seja não só na consciência do reino de Deus na sua vida, uma consciência que te faz entender que você está devolvendo a Deus aquilo que Deus já te deu, mas também uma consciência daqueles que aqui administram essas finanças, ao ponto de entendermos o que de fato é a principal responsabilidade desse dinheiro que chega a nós. Você sabe muito bem o nosso esforço que nós temos para abençoar a vida daqueles que precisam, esses santos que a palavra de Deus fala que tanto precisam, mas também a partir dessa administração, que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e que muitas pessoas possam dar graças a Deus por aquilo que nós podemos fazer através dessa boa gestão financeira daquilo que você tem ofertado aqui. Como você sabe muito bem, por muitos dias agora, durante a pandemia, nós nos disponibilizamos a ofertar da gestão financeira da nossa igreja o que fosse suficiente para abençoar com o básico da refeição e da alimentação a vida das 200 famílias da comunidade do Maruim. Estamos a cada dia nos aproximando de um tempo de volta para a nossa atividade presencial e por isso precisamos também deslocar e reverter investimentos para que a gente possa reestruturar a nossa casa e atender a necessidade de uma comunidade que agora precisa atender presencialmente o culto que nós tanto esperamos e ansiamos, mas ao mesmo tempo continuar transmitindo o culto online para pessoas que precisam continuar se preservando durante um bom tempo. É tempo de nós entendermos que a gestão dessa igreja precisa abençoar pessoas em suas casas e ao mesmo tempo abençoar pessoas que precisam estar presencialmente aqui muito em breve. Nós esperamos que seja muito em breve. Ao mesmo tempo, queremos continuar abençoando as pessoas que tanto precisam. E para isso, o reino de Deus precisa se manifestar naquilo que Deus já deu a mim e a você, para que nós possamos ter consciência da responsabilidade de ofertarmos na casa do Senhor, ao ponto de essa gestão poder ser bênção na nossa vida como comunidade e na vida daqueles que precisam ser abençoados pela infraestrutura que nós nos disponibilizamos a construir e a manter pela oferta dessa comunidade, dessa congregação. Você pode acompanhar e nos abençoar ofertando a partir dos dados que estão aparecendo aí na sua tela e você pode fazer a sua transferência pelo aplicativo do PicPay. Se você já tem o aplicativo baixado no seu smartphone, você pode abri-lo e com o leitor de QR Code apontar para esse QR Code que está aparecendo na tela e baseado nisso você vai poder fazer a transferência da sua oferta via PicPay direto para a nossa conta. Mas você também pode transferir diretamente para a conta da igreja, os dados estão aparecendo aí para você e eu queria orar por você para que nesse tempo nós possamos ter consciência da nossa responsabilidade como comunidade. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos e sabemos porque vimos do Senhor a sua principal oferta sendo dada no seu Filho que sacrificou a sua própria vida em nosso favor. Que nós estejamos todos dispostos a fazer a mesma coisa com tudo o que o Senhor já nos deu, com a nossa vida, com a nossa disposição voluntária, com os nossos talentos e com as nossas finanças, para que através dessa gestão o reino de Deus possa abençoar muitas pessoas aqui e em diversos lugares onde nós não temos nem condições que podemos alcançar. Em nome de Jesus, nos abençoa
porque nós cremos que o Senhor é quem nos sustenta. Em nome de Jesus te agradecemos também, porque sabemos que o Senhor é o Deus que expressa e garante a sua fidelidade constantemente na nossa vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Quem sou eu para encher os teus pensamentos? O que Deus vê que faz olhar para mim? Sou livre do que merecia viver. Sim, sou livre. A minha vida entreguei. Já não consigo me conter, meu coração cantará pra sempre. Tudo que há em mim cantai, somente a Deus glorificai. Emanuel, Deus em pecado me livrou, minha dívida Ele pagou. Emanuel, Deus em nós, nos comprou com seu precioso sangue, por amor a sua vida entregou. Já não consigo me conter, o meu coração cantará pra sempre. Tudo que há em mim cantai, somente a Deus glorificai. Emanuel, Deus em nós, do meu pecado me livrou, minha dívida Ele pagou. Emanuel, Deus em nós, simples expressão de amor comparado à tua dor, mas mesmo assim nos rendemos só a ti. Cante. Simples expressão de amor comparado à tua dor, mas mesmo assim nos rendemos só a ti. Que há em mim cantai, somente a Deus glorificai. Emanuel, Deus em nós, do meu pecado me livrou, minha dívida Ele pagou. Emanuel, Deus em nós.
Amém! Muito bom estar aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus, trazermos a luz do entendimento do Evangelho de Jesus Cristo para a nossa vida. No domingo passado iniciamos essa série de mensagens chamada O Reino de Deus e trabalhamos a justiça de Deus. Nós vamos fazer uma recapitulação muito em breve, mas hoje eu queria falar com você um pouco sobre paz, porque o Reino de Deus é paz, segundo a referência do tema da nossa série de mensagens que está em Romanos, no capítulo 14, a partir do verso 17, que diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Falamos no domingo passado sobre justiça e queríamos falar um pouco sobre essa segunda ferramenta, esse segundo elemento do reino de Deus, que é a paz estabelecida no Espírito Santo de Deus para mim e para a sua vida. Mas antes eu queria convidar você a orarmos ao Senhor para que Ele traga a luz do entendimento da sua vontade a mim e a você nesse tempo tão especial que se chama hoje. Pai, obrigado pela sua presença, pela sua palavra, porque ela é a luz que conduz o nosso caminho, os nossos passos, em direção à plenitude da sua vontade. Nós te agradecemos porque reconhecemos na sua palavra a sua vida e todo o seu entendimento, toda a mente de Cristo disponível e revelada a nós. Por isso nós pedimos que o Senhor não nos permita sairmos daqui desse culto da mesma forma que nós entramos. Em nome de Jesus, confronta o nosso coração em amor e nos transforma pela luz do Teu Evangelho hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Diga amém onde você está e que bom estarmos aqui nesse tempo. Vamos fazer um pouco da recapitulação, mas começando da ideia de que em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 1, versículos 1 e 2, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No domingo passado falamos sobre a justiça de Deus e a sua justificação em nosso favor. Recapitulando, entendemos que desde o princípio Deus se manifestou a nós pelo poder da sua revelação. O estatuto, o testamento inicial do livro de Romanos, segundo o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação, tanto do grego como do judeu. E nesse comparativo, ele alinha as duas referências de filosofias de vida e de busca por uma vida segundo a referência da legalidade, da lei mosaica, e coloca todos esses debaixo de um único patamar, que é o patamar do pecado. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, mesmo Deus tendo se revelado de forma indesculpável àqueles que não viviam segundo a lei, porque a criação de Deus manifestava a plenitude do poder de Deus e a sua graça, a sua misericórdia. Dentro desse contexto, as pessoas que encontraram na criação de Deus a sua referência de vida, a sua manifestação plena e negaram esse Deus, criador de todas as coisas, estão inexcusáveis. Da mesma forma, aquele que vivia segundo a lei, porque na lei Deus também se manifestou. No poder da sua palavra, na sua revelação plena, Deus também havia se manifestado. E todos nós decidimos negar a revelação de Deus. E por isso, a Bíblia diz que Deus nos entregou aos nossos próprios sentimentos, às nossas próprias dores. E passamos a viver negando a vida de Deus em nosso favor. De modo que a sua ira contra nós se manifestou. Mas a Bíblia também diz, também no livro de Romanos, que uma graça justificadora se manifestou em Jesus Cristo, encontrando e canalizando a ira de Deus sobre ele para que ele padecesse o fruto do nosso pecado e por causa disso nós recebemos dele justificação. E agora vamos começar a falar sobre a consequência dessa justiça, que é justificação de Deus para nós pela fé na graça de Jesus Cristo. Então,
primeiro capítulo, falamos sobre essa justificação. E a consequência dessa atitude, dessa disposição de amor de Jesus Cristo em justificar a nossa vida, temos paz com Deus. Esse texto que foi o texto que nós lemos em Romanos 5, versículos 1 e 2, que diz: por causa disso tudo, temos paz com Deus. O Deus que manifestou a sua ira por termos rejeitado a sua proposta de vida em nosso favor, agora resolveu o problema, canalizando essa ira no seu próprio Filho, para que ele padecesse e morresse em nosso lugar e em nosso favor. Agora estamos em paz com ele. E falando de paz, eu queria compartilhar com você sobre o que é paz, numa perspectiva da espiritualidade, na proposta que Cristo Jesus veio revelar a nós. E eu queria compartilhar com você o texto que está em João, no capítulo 14, a partir do verso 26, vamos ler o texto do 26 e do 27. Diz assim a palavra de Deus: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. São as palavras de Jesus nas suas últimas mensagens aos discípulos antes de começar o seu processo de peregrinação em direção à nossa justificação na cruz desse Cristo. E ele está compartilhando a respeito do Espírito Consolador, que é esse Espírito, é nesse lugar do Espírito de Deus que o reino de Deus se manifesta, porque o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo Consolador. E esse Espírito Consolador se revelou a nós, foi trazido por nós pela justificação de Jesus Cristo na cruz, para que nós vivêssemos em paz. E Jesus deixa algo muito claro quando ele diz: não se atemorize, porque eu vou lhes dar, eu vou deixar a minha paz com vocês. E ele faz uma analogia de comparativo com o mundo, quando ele diz: eu não dou a minha paz como o mundo dá. E eu queria tratar com você um pouco sobre isso. Afinal de contas, como é que Cristo nos dá a sua paz e como é que o mundo trabalha a sua paz? Para fazer uma analogia mais fácil de nós entendermos o significado disso tudo, eu queria trazer para você uma expressão da língua inglesa que se chama fence. Fence significa cerca. Da palavra fence derivam mais duas palavras da língua inglesa: offense e defense. Offense significa ofensa, algo que legalmente não estava permitido de acontecer. Enquanto defense significa defesa, aquela pessoa que vive constantemente tentando se defender, está preservando aquilo que é seu. E dessa expressão fence, que significa cerca, muro, divisa, divisória, nós consideramos que essas variações de offense e defense determinam que tudo o que eu faço a partir desse ponto neutro, que é o limite, que é a minha divisória, em favor de outro território, significa que eu estou ofendendo alguém. E tudo aquilo que eu faço para preservar esse meu território que está do lado de cá dessa divisa, desse muro, significa que eu estou me defendendo de alguma ofensa. O fato é que quando nós entendemos essa expressão, podemos entender também como o mundo dá a sua paz e como Cristo veio trazer a sua paz nesse entendimento. Por quê? Porque o mundo constrói as suas cercas e delimita até onde as pessoas devem ou não devem chegar e alcançar para que se preserve determinado território. Então parte-se do princípio de que aquilo que é o meu território é propriamente meu, é direito meu. E eu tenho o dever de preservar aquilo que é meu por direito. Então as guerras que as nações constantemente estão exercitando e empreendendo contra outras nações são justificadas em suas nações pela defesa da sua moral e do território nacional que essas nações precisam preservar de qualquer forma. Então, tudo aquilo que preserva o território que está aqui, para o lado de cá dessa limitação, dessa cerca, acaba sendo justificado num esforço em favor da paz. Eu quero ter paz com todos, mas todo aquele que me ofende passando para o lado de cá das minhas cercas, sem o devido direito, então esse cenário me dá o direito de defender em guerra a paz
que eu tanto tento preservar. Essa não é a forma que Jesus veio nos trazer a sua paz. Isaías, capítulo 53, no verso 5, a Bíblia diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Estamos falando mais uma vez dessa justificação, da graça de Deus que pela fé foi revelada a nós, ao ponto de termos sido justificados. E nessa justificação, o que Jesus veio fazer, na verdade, foi tirar de nós a referência das cercas. Ele veio tirar de nós a referência das ofensas, porque sem a ofensa, sem fence, sem cercas, não é possível delimitar aquilo que é território meu por direito ou delimitar o território que está além dos meus limites de direito. Esse contexto nos faz entender que quando Cristo veio em nosso favor, ele veio para retirar do nosso meio as cercas, porque o castigo que nos traz paz hoje estava sobre ele. Como quem diz, a ofensa, aquilo que estava além do meu alcance, aquilo que estava além dos meus limites de cerca, foi retirado pelo sacrifício desse Cristo que em nosso favor se revelou plenamente na cruz. E Jesus Cristo veio nos trazer paz em favor da dificuldade, do pesar da vida que nós vivíamos em consequência do nosso pecado. Então, o castigo que hoje nos traz paz não foi o castigo que eu vivi, não foi a ofensa que eu deveria merecer, mas ele assumiu para si, quebrando, invertendo esse entendimento a respeito dos limites de ofensa e de defesa. Quando Cristo crucificou-se a si mesmo na cruz, ele mesmo estava tirando e retirando de nós, na mesma referência do véu que se rasgou. Aquela cerca do véu do templo que separava o santo lugar do santíssimo lugar, era uma fence, era uma cerca que limitava o nosso alcance do Cristo Jesus, e se nós passássemos daquela cerca, se nós passássemos daquele limite, seríamos aniquilados, porque a justiça de Deus viria contra nós em sua ira e nos aniquilaria. Contudo, o sacrifício do Cristo Jesus veio em nosso favor e rasgou esse véu, de modo a que não há mais cercas entre Deus e a sua plenitude e nós e as nossas limitações e a nossa humanidade. O que significa que a nossa relação com Deus está em paz. E essa paz não está estabelecida em preservarmos esses muros, mas em retirarmos esses muros numa perspectiva de que Cristo é para nós, em sua graça reveladora, o suficiente para não nos permitirmos ser mais ofendidos por aquilo que é o esforço da defesa do que é meu por direito. E por falar em direito, eu quero compartilhar com você a respeito de equidade e de iniquidade. Em Mateus, no capítulo 24, versículos 12 e 13, diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Iniquidade, irmãos, é o antagônico da equidade. E equidade é entendido na referência da palavra de Deus como uma referência de justiça. Equidade é a justiça sendo trabalhada em favor daquele que não merece, ou daquele que... Não, preciso fazer isso de novo. Equidade, irmãos... Tirar daqui, peraí. Equidade, irmãos, na verdade é a referência ou o sinônimo de justiça, enquanto iniquidade talvez se aproxime muito mais de uma busca desenfreada pelo direito próprio do que pela injustiça em si. Equidade é a representação dessa justificação de Deus. Por quê? Porque Cristo não nos traz paz como o mundo traz. O mundo traz uma paz que muitas vezes exige para o outro uma ofensa. Então, enquanto eu estiver em paz, não importa a ofensa que os outros sofrem, mais importante é eu preservar o que é meu por direito. Eu espero que o Espírito de Deus esteja falando ao seu coração nesse tempo, porque o que Cristo veio fazer foi tirar os muros, para não haver mais referência de pontos de partida
ou de pontos de chegada. E talvez na nossa liturgia, na nossa extrema religiosidade, nós, ao invés de aprendermos de Cristo, que Ele veio nos trazer uma paz, que não se limita aos meus direitos, mas veio trazer uma paz que expande e transborda em equidade, nós devemos aprender que a equidade é a manifestação de uma justiça que é em favor daquele que não merece. Cristo Jesus veio transbordar em equidade. Só que esse mesmo Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade. Essa iniquidade, irmãos, não é a injustiça. Porque a referência dessa justiça humana tem a ver com o que é meu por direito e deve ser exercido porque é um direito que eu adquiri. Essa iniquidade é a busca desenfreada justamente desse direito adquirido. Quanto mais nos relacionamos com Deus na perspectiva daquilo que nós conquistamos como direito nosso, menos vamos entender e receber de Deus a plenitude de quem Deus é em favor da nossa vida. Porque a equidade é o equilíbrio de uma balança em favor daquele que não merece. Você vai passar a entender a partir de agora que o livro de Romanos está nos direcionando a um contexto de vida onde o reino de Deus se estabelece a nós como uma plataforma onde não há mais separação entre tribos, não há mais separação entre ideias ou ideais, mas o reino de Deus se estabelece em uma única afirmação. O justo viverá pela fé. A fé que se manifesta nos fazendo entender e receber a justificação desse Cristo Jesus, sendo Ele o único Filho de Deus, poderoso o suficiente para nos libertar da ofensa do nosso pecado. E Ele veio e rasgou o véu na sua crucificação em favor de não permitir que houvesse mais separação ou cercas entre nós e Deus. E isso manifestou a plenitude da equidade de Deus. E esse Deus deseja que nós que fomos salvos por Ele também manifestemos essa equidade numa perspectiva de compartilharmos paz. Como? Como Cristo Jesus veio trazer paz. E como é que Cristo veio trazer paz? Ele veio tirar do meio de nós os muros. Ele veio retirar do meio de nós a referência da ofensa. E talvez seja tempo de eu e você aprendermos a viver em comunhão, em um reino que se estabelece em nosso favor no Espírito Santo de Deus, que nos conduz a vivermos uma justificação em Cristo Jesus, que nos faz viver em paz com Deus e com todos. A palavra de Deus diz que se depender de mim e de você, que eu e você vivamos em paz com todos. A palavra de Deus nos guia em direção a um caminho que manifesta a nós uma consciência de que equidade deve ser o valor pleno da minha vida e da sua vida. O grande desafio de viver o reino de Deus não está em simplesmente reconhecermos que Jesus é a plenitude da manifestação da graça de Deus, mas está também em revelarmos através dessa consciência que não há mais separação entre nós e Deus. E se não há mais separação entre nós e Deus, não deveria haver também separação entre nós e os nossos irmãos. Porque se Cristo tirou de nós a referência da ofensa, porque Ele assumiu a ofensa que era nossa, Ele também nos ensina que nós devemos viver esta paz da mesma forma, transmitindo e traduzindo equidade, não a busca desenfreada pelos meus direitos. Eu tenho certeza absoluta que se nós fôssemos trabalhar na nossa vida segundo a referência dos nossos direitos, nós não teríamos condições de revelar o poder de Deus e a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas o que Cristo veio trazer no seu reino foi uma consciência de que não é mais olho por olho, nem dente por dente. Mas esse Cristo Jesus veio trazer paz numa perspectiva extremamente paradoxal à nossa referência de justiça e de direito adquirido. Porque ele diz, se alguém te der um tapa na cara, vira o rosto para que ele seja também esbofeteado do outro lado. E em diversas referências o reino de Deus vai se apresentar a nós na ideia de que não deve haver mais consciência de limites. Porque esses limites determinavam as ofensas e o meu esforço por defesa. Mas Cristo Jesus rasgou o véu em nosso favor. E isso é motivo de paz, não só para mim com Deus, mas para mim com você. E que haja
uma liberdade em nosso meio, para nós entendermos que Cristo Jesus é suficiente para vivermos segundo o seu propósito de graça, de fé e de virtude eterna. Uma vida que revela a cada um de nós uma consciência de paz. Salmos 85, verso 10 diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A cruz de Cristo é o lugar onde justiça e paz se encontram e estabelecem a alegria do reino de Deus. A cruz de Cristo é o lugar onde as cercas são destruídas, onde os muros são derrubados. E agora não há mais diferenciação entre quem eu sou e quem é o meu próximo, quem é o meu irmão. Somos todos de uma natureza de pecado, revelada em Cristo Jesus numa graça justificadora. Não somos merecedores do nosso próprio direito, mas tudo o que temos por direito, só temos por direito, porque recebemos pela graça de Jesus Cristo. Somos filhos de Deus através da graça de Jesus Cristo. Por isso temos paz com Deus e devemos viver em equidade com os nossos irmãos. Ou seja, nos esforçando para destruirmos também os muros que Cristo destruiu entre nós, para que possamos viver uma vida em comunhão uns com os outros. Esse é o desafio que eu quero compartilhar com você no dia de hoje. Esse é o esforço e essa é a busca por um reino de Deus que se manifesta a nós numa consciência não apenas de que Cristo Jesus morreu em meu favor para me dar vida eterna, mas em que Cristo morreu em nosso favor para nos dar uma vida de paz. Viva em paz entre você e os seus irmãos. Tenha paz com todos. E talvez você esteja vivendo aí, talvez se mexendo todo, tentando encontrar argumentos para justificar os seus próprios direitos. Talvez seja tempo de você entender que primeiro vem o perdão, depois vem o arrependimento. E não o sentido contrário, cronologicamente mais coerente. Primeiro Cristo nos perdoou na cruz, para que depois a revelação do seu perdão transformasse a nossa vida e nós nos arrependêssemos e encontrássemos nele justificação. Talvez amanhã deste domingo seja a melhor oportunidade que você vai ter de você perdoar aquele que ainda não se arrependeu. E quando você fizer isso, você vai retirar as cercas de entre você e ele. Talvez seja tempo de você se levantar e abraçar alguém que está muito perto de você, precisando entender a respeito de equidade. E equidade só se manifesta na nossa vida quando somos crucificados com Cristo Jesus. O meu convite para você nessa manhã é: permita-se ser crucificado em Cristo Jesus. E quando isso acontecer, você vai viver a paz como Cristo veio nos trazer paz. E o reino de Deus é justiça e paz que se beijaram numa cruz para nos trazer a alegria do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você que tem vivido uma vida constantemente buscando os seus próprios direitos e constantemente buscando a manifestação da justiça numa perspectiva em que todos devem fazer justiça em seu próprio favor. Talvez seja tempo de você receber em Cristo Jesus a crucificação dos seus direitos. Crucifique eles na cruz de Cristo hoje. Todos os direitos que você tem adquiridos pela força do seu braço ou por qualquer conquista que você tenha alcançado na sua vida, crucifique-os todos hoje na cruz de Cristo Jesus e passe a viver segundo a equidade que traz paz a todos, porque não há mais limites e nem separações entre nós e Cristo Jesus. Eu quero orar por você, se você me permitir. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo confronto de amor que o reino de Deus veio trazer a nós. Nos ensina a vivermos sem os limites de ofensa e defesa. Nos ensina a encontrarmos a paz e vivermos a paz como Cristo veio nos dar e não como o mundo dá a nós, buscando a defesa dos nossos próprios direitos. Sejamos todos crucificados em Cristo Jesus para que os nossos direitos sejam apenas a nossa justificação em Cristo Jesus, porque nós éramos merecedores da ira de Deus, mas a graça de Deus se revelou por fé em Cristo Jesus, nos trazendo uma vida da qual não somos merecedores. Obrigado pela paz que nós podemos viver apesar das aflições e das dificuldades que vivemos. Que sejamos todos um em Cristo Jesus, que vivamos todos nós o reino de Deus em plenitude na nossa vida hoje
e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Me encha de ti, em tua presença quero transbordar do teu amor. Te pus como um selo sobre o meu coração, Senhor, eu nunca mais